Bom, gente, vamos falar sobre o capítulo 4. E esse nosso capítulo trata sobre o transporte através da membrana plasmática. Sabemos que a nossa membrana, ela tem essa constituição, ela é uma capa lipídica, né? Formada por duas porções lipídicas, uma parte externa, uma parte interna. E dentro da constituição da membrana plasmática, a gente tem proteínas. E essas proteínas ou apresentam esses poros, tá? Ou elas são proteínas facilitadoras no transporte de algum íon ou molécula específica. Essas proteínas aqui são chamadas de proteínas canais e essas são chamadas de proteínas facilitadoras, ok? A nossa membrana plasmática, ela apresenta uma carga elétrica, tá? Uma carga elétrica dada pela diferença de concentração entre a parte externa e a parte interna da membrana plasmática. Sabemos até agora que a porção externa da membrana plasmática, perdão, temos um íon abundante que é o sódio e temos íons abundantes aqui no meio intracelular. Um deles, por exemplo, é o potássio. Essa tabelinha aqui, tá? Vou pedir que vocês anotem, tá? O sódio, concentração de sódio extracelular, ó, concentração de sódio extracelular, 142 miliequivalentes por litro, tá? Quer dizer que existe só sódio fora da célula? Não, existe sódio dentro da célula também, tá? Só que a concentração de sódio intracelular é de 10 miliequivalentes por litro, ou seja, muito menor, né? O potássio, por sua vez, ele apresenta uma concentração intracelular de 140 miliequivalentes e a concentração extra de 4 miliequivalentes. O cálcio, por sua vez, assim como o sódio, ele apresenta maior concentração extracelular. Assim também o magnésio, ó, igual que o potássio, apresenta concentração maior no meio intracelular. O cloro, mais abundante no meio extra. Bicarbonato, também mais abundante no meio extra, tá? Glicose, também abundante no líquido extracelular. E aminoácidos, que são estruturas que vão compor, vão formar as proteínas, né? Eu já tinha comentado numa aula anterior que as proteínas se encontram em maior quantidade dentro da célula, tá? Então, ó, quantidade de aminoácidos dentro da célula. Essa tabelinha aqui precisa entrar na cabeça de vocês, tá? Então, principalmente lembrar que o sódio é o principal íon extracelular e que o potássio é o principal íon intracelular, tá? Olha aqui. Esses íons, eles geram uma concentração, geram um gradiente, né, de concentração. E esse gradiente de concentração, eles geram, eles geram uma força que difunde através da membrana plasmática. Geralmente acontece o seguinte, o sódio, né, difunde para dentro da membrana plasmática, para dentro da célula. Okay? Temos maior quantidade de sódio aqui no meio extracelular e aqui de potássio. Como o potássio ele é mais abundante no meio intracelular, o gradiente de concentração do potássio está no meio intracelular e ele tende a difundir, né? Graças ao movimento cinético da matéria, ele tende a difundir sem gastar energia para fora da célula, tá? Assim como o sódio. O sódio ele é mais abundante no meio extracelular e o movimento cinético da matéria tende a fazer com que o sódio difunda para dentro da célula, ok? Esse é um tipo de transporte que não precisa ou não tem gasto de ATP. Então a gente fala que ele é a favor de um gradiente de concentração. Que tipo de transporte seria esse? Seria um transporte passivo, tá? Então o transporte passivo, a definição é o tipo de transporte através da membrana plasmática que tem uma direção que é a favor do gradiente de concentração e não gasta ATP, ok? E as difusões podem ser de dois tipos, tá? Perdão. O transporte passivo pode ser de dois tipos. Ele pode ser uma difusão simples,
ou uma difusão facilitada. Quando que ele vai ser uma difusão simples? Quando ele consegue passar por algum poro da membrana plasmática. Pode ser um poro aqui entre essa porção lipídica, ou pode ser um poro aqui dessa proteína, tá? O que geralmente costuma passar pela porção lipídica da membrana plasmática? Substâncias lipossolúveis, tá? E o que costuma passar através de um poro proteico são substâncias hidrossolúveis, tá? E temos alguns tipos de moléculas ou íons que necessitam de uma proteína facilitadora, tá? É uma proteína que facilita a entrada de um íon, vamos colocar aqui o cálcio, né? Esse cálcio, ele, ele ingressa, ele entra dentro da célula por uma proteína facilitadora, porém não existe gasto de ATP. Tá? Isso é um tipo de difusão facilitada, transporte passivo também. Agora, quando eu tiver um tipo de transporte que eu utilizar ATP, tiver gasto de ATP, eu vou estar falando de transporte ativo. Tá, ok? A gente já vai ver quais são os subtipos de transporte ativo. Então vamos lá. Membrana celular está formada por uma bicapa lipídica, também contém uma grande quantidade de moléculas proteicas, tá, na sua constituição. O que flui, o que influi no transporte de substâncias, né, através da membrana plasmática? As substâncias lipossolúveis difundem diretamente através de alguma porção, de algum poro, tá? E as substâncias hidrossolúveis difundem por meio de proteínas. E essas proteínas podem ser de dois tipos: canais ou transportadoras, ou facilitadoras, no caso, né? As canais têm algum espaço, algum poro, e permitem a passagem livre de água ou outras moléculas hidrossolúveis. E as proteínas transportadoras fazem com que as moléculas se unem a ele, né? E ele apresenta um câmbio, uma mudança conformacional. Ele tem uma comporta de entrada e uma outra comporta de saída, e essa seria a mudança conformacional de uma proteína facilitadora, tá? E elas desplazam a substância, ou seja, elas fazem com que a molécula, o íon, ele ingresse, né, ele se movimente através da membrana plasmática por meio dessa proteína. Essa tabelinha que a gente já falou, vamos falar dos tipos de transporte passivo, que seriam a difusão simples e a difusão facilitada. Aqui a gente tem a difusão simples, né, onde a molécula ela está passando por um poro na porção lipídica, e depois a gente está falando da difusão facilitada, onde a proteína facilitadora tem um câmbio, uma mudança conformacional, sempre é um transporte a favor do gradiente de concentração, tá? Quando é contrário a um gradiente de concentração, a gente fala que é transporte ativo, mas é uma substância que precisa se unir à proteína para que ela possa se modificar e gerar a entrada dela, ou saída, no caso, também pode ser, né? Através dessa proteína. Essa é uma difusão facilitada. Aí da onde que vem a energia para produzir uma difusão? É o movimento cinético da matéria. Se entende que à medida que mais moléculas se encontram concentradas em um ambiente, essas moléculas elas começam a chocar, elas começam a bater. E essa energia gerada pelo choque entre as moléculas geram a energia que vão fazer com que exista uma difusão, tá? E sempre essa energia vai fazer com que a molécula se movimente a favor do gradiente de concentração, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos, tá bom? No transporte ativo, o transporte ativo a gente vai ter um tipo de direção que é contrária a um gradiente de concentração. Por exemplo, vamos utilizar essa imagem aqui, tá? Sabemos que o sódio ele é pouco abundante no meio intracelular, e sabemos também que o potássio ele é pouco abundante no meio extracelular.
No transporte ativo, o meu sódio ele vai sair, ou o meu íon vai sair da onde ele tem menos para onde ele tem mais, tá? É um tipo de transporte contrário a um gradiente de concentração. Por exemplo, o sódio ele vai sair de dentro da célula para ir para fora. E o potássio, que existe pouco para fora, vai entrar para dentro. Tá? Esse é um exemplo de transporte ativo. Tá? E quem que vai utilizar, o que, que vai acontecer nesse transporte ativo? Eu preciso de um ATP, e esse ATP ele precisa ativar a minha proteína para que essa minha proteína ela trabalhe ou ela faça o trabalho contrário ao gradiente de concentração, tá? Então o ATP vem e se liga a bomba à proteína, e essa proteína o que que ela faz? Ela liga 3 íons de sódio, tá? E expulsa eles para fora e pega 2 íons de potássio e coloca eles para dentro, tá? Esse é um tipo de transporte ativo que a gente chamaria de transporte ativo primário. Transporte ativo primário. Eu dei o exemplo do transporte ativo primário da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo do tipo primário. E o gradiente de concentração da bomba de sódio e potássio é justamente expulsar 3 íons de sódio para fora da célula e colocar 2 íons de potássio para dentro da célula. Como ela acaba retirando 3 íons que são positivos e colocando 2 íons que é positivo, porque o sódio ele apresenta esse símbolo positivo aqui, porque ele é um cátion, tá? E como eu retiro mais íons positivos do que coloco íons positivos para dentro, a gente acaba fazendo com que o interior da membrana plasmática tenha um valor negativo com relação à parte externa da membrana plasmática, que tem um valor positivo, porque ela está carregada mais positivamente, porque, lógico, né? Ela tem mais íons positivos. Tá? Além do mais, dentro da célula existem grandes moléculas, grandes íons, tá? Que estão carregadas eletronegativamente e elas não conseguem sair para fora da célula. Por quê? Porque ela já tem uma carga negativa alta. Além do mais, a parte interna da membrana plasmática é negativa. E vocês sabem que signos iguais, eles se repelem, né? Por isso ele não consegue passar através da membrana plasmática. Tá? Então, o grande responsável por gerar um valor negativo, né? Um valor eletronegativo no interior da membrana plasmática é a bomba de sódio e potássio, que é um exemplo de transporte ativo primário. Vamos lá. E com isso, a gente tem a definição aqui de transporte ativo. É o movimento de íons ou substâncias de uma combinação, com uma combinação de uma proteína transportadora contrária a um gradiente de concentração, né? Ou seja, da onde tem menos para onde tem mais. Isso seria o movimento em contra um gradiente de concentração. Tá? Lembra que o transporte passivo era a favor do gradiente de concentração? E da onde vem a energia para produzir o transporte ativo? Vem diretamente do ATP. O ATP se liga à membrana, à proteína, tá? A bomba no caso, para poder produzir aquele tipo de transporte. O transporte passivo, por sua vez, o transporte ativo, por sua vez, eu já falei que ele se divide em primário, tem uma segunda difusão, tem uma segunda divisão, que é o transporte ativo, só que agora secundário. E voltando um pouquinho para a parte de difusão, olha só como é a difusão simples, né? Qualquer parte poro. Essa é uma difusão facilitada, né? Utilizando uma proteína facilitadora, ok? Na difusão simples, não existe um limite de velocidade. Na difusão facilitada, sim, já existe um limite de velocidade, porque a proteína ela trabalha até certo nível, até certa velocidade, ok?
Então, na difusão simples não existe limite de velocidade, no transporte, na difusão facilitada, sim. Difusão simples, movimento cinético das moléculas através de uma abertura na membrana plasmática ou espaços intercelulares, sem interação com proteínas transportadoras, a difusão simples. O que determina a velocidade da difusão simples é a concentração de substâncias. A velocidade do movimento cinético, o número e o tamanho das aberturas da membrana. Tá? Isso vai determinar a velocidade da difusão simples. E se dá por duas vias. Pela porção lipídica da membrana, né? No caso, seriam substâncias lipossolúveis. E pela porção proteica da membrana, por meio dos poros, dos canais. Tá? A difusão facilitada, eu falei que ela tinha um limite de velocidade, tá? Ela precisa da interação de uma proteína transportadora e essa vai se unir à substância para ajudar o passo através da membrana plasmática. Um exemplo de difusão facilitada é a difusão da glicose, a difusão de aminoácidos. Que fator determina a velocidade do processo? É a concentração de substância, só que no caso, na difusão facilitada, a gente tem uma velocidade máxima para o transporte. Tá? O que seria a osmose? A osmose é um tipo de difusão, é um tipo de transporte passivo, tá? É um tipo de difusão de água através da membrana plasmática. Mas como a água é uma substância hidrossolúvel, né? Ela não passa pela porção lipídica da membrana, ela vai ter que passar por meio dos canais proteicos, tá? E a osmose é a passagem de água através da membrana plasmática, só que através dos canais. E a direção é do meio onde está menos concentrado para o meio onde se encontra mais concentrado. E isso faz referência ao quê? Se eu tenho muito íon, essa é uma substância ou uma solução concentrada. Por quê? Porque existem muitos íons, certo? Muitos íons. Está muito concentrado. E essa é uma substância não tão concentrada, não existe tantos íons como existe aqui, por exemplo, né? A água ela sempre vai se movimentar do meio menos para o mais concentrado, para tentar diluir o meio. Então isso seria que passa do meio menos concentrado, ou seja, do meio hipotônico, volume, tá? Hipotônico de tono, para o meio mais concentrado, para tentar diluir aquele meio. Não existe gasto de energia, tá? É isso. Depois do transporte ativo, continuando o que eu estava falando, um exemplo de transporte ativo é a tal da bomba de sódio e potássio. E a primeira definição de transporte ativo, estava falando passivo, né? Transporte ativo é que ele é contrário a um gradiente de concentração, tá? E ele se subdivide em primário e secundário transporte ativo. Precisa da utilização de energia, a energia procede do ATP, tá? E ele se divide em primário e secundário, como eu estava falando. O exemplo, na verdade, não é um exemplo. O exemplo do transporte ativo primário é a bomba de sódio e potássio, que gera esse gradiente aqui. Pega 3 íons de sódio que estavam aqui dentro, expulsa, né? O ATP se liga a ele, e ele pega 2 íons de potássio que estavam fora e coloca para dentro. Então ele está fazendo um tipo de transporte contrário a um gradiente de concentração, por isso gasta ATP, porque tem que mudar essa conformação. E outro papel da bomba de sódio e potássio, além de pertencer ao transporte ativo do tipo primário, é que ele é responsável pela carga negativa do interior da membrana plasmática, tá? E pela carga positiva da parte externa. Funciona para manter as diferenças de concentração de sódio e potássio através da membrana plasmática, né? Regula a concentração, mantendo o interior negativo e o exterior positivo. A característica, o gradiente de concentração gerado pela membrana, pela bomba de sódio e potássio é a seguinte: 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro, tá? E a gente chama a bomba de sódio e potássio de bomba de sódio e potássio ATPase,
porque ela tem a capacidade de romper ATP, utiliza o ATP para que gere esse câmbio conformacional. Beleza. Temos o transporte ativo do tipo secundário, né? E esse secundário apresenta uma segunda subdivisão, que pode ser do tipo cotransporte e contratransporte. Como que é isso? O transporte ativo secundário, ele utiliza a energia do primário, tá? Lembra da bomba de sódio e potássio? Esse era um transporte ativo primário, tá? Então utiliza aquela energia do primário. Como que ela utiliza a energia do primário? A energia gastada aqui, tá, vai ativar uma outra proteína que estiver perto, uma outra proteína facilitadora, tá? E a gente viu que o transporte ativo secundário se divide em co e contratransporte. O nome é bastante intuitivo, né? É bastante fácil de pegar. O transporte ativo secundário do tipo cotransporte significa que ele segue, ele segue o movimento daquele íon que gera a energia do transporte ativo primário. Por exemplo, na bomba de sódio e potássio. Se o sódio ele saiu para fora da célula, existe mais um íon que vai seguir o sódio. E por isso que ele vai ser um transporte ativo secundário do tipo cotransporte, né? Porque ele está gerando uma saída secundária ao transporte ativo primário, mas é por causa daquela energia gerada no transporte ativo primário. Aqui, vamos ver um exemplo aqui. Opa. Olha só, a saída de sódio para fora da célula, né? A saída de sódio para fora da célula gera também uma saída de glicose para fora da célula, tá? Ele vai se movimentar também na mesma direção que o sódio. E se ele se movimenta na mesma direção que o sódio, olha só, poderia ser com o potássio também. Se a glicose que tivesse aqui fora, né, e ele seguisse o potássio que está entrando, também seria um transporte ativo secundário do tipo cotransporte, mas no caso ele está seguindo o sódio. Tá? O sódio está saindo para fora, também ele vai sair. Transporte ativo secundário do tipo cotransporte. E existe o transporte ativo secundário do tipo contratransporte. O secundário do tipo contra, o nome já diz tudo, né? Quer dizer que a entrada ou saída de um íon específico gera também a entrada ou saída de outro íon. Por exemplo, no caso do sódio, a saída do sódio, tá, para fora da célula, saída do sódio para fora da célula, gera a entrada de hidrogênio para dentro da célula. Ou seja, movimento contrário, né? A saída de sódio, graças à bomba de sódio e potássio, gerou a entrada de hidrogênio. A mesma coisa que se tivesse acontecido esse movimento aqui, a entrada de sódio para dentro, né, através de uma bomba, Nesse caso não vai ser difusão, através de uma bomba, tá? A entrada de sódio através de uma bomba vai gerar então a saída de hidrogênio, tá? E isso vai ser um transporte ativo secundário do tipo contratransporte, sempre utilizando a energia do primário. E aqui temos alguns exemplos. Ó, cotransporte, a energia de difusão do sódio arrasta outras substâncias pela membrana plasmática na mesma direção, ou seja, hacia dentro, né? Se eu digo hacia dentro ou hacia fora. Cotransporte do sódio com a glicose, o transporte do sódio com aminoácido, com o cloro, com o iodo, com o ferro, tá? O contratransporte, sódio com hidrogênio, sódio com cálcio, ou seja, a entrada ou saída de cálcio gera um movimento contrário, tá? A substância vai se transportar em direção oposta ao sódio. Bom,
Espero que tenha ficado claro. Um abraço para todos vocês.